fazer uma revisão do conteúdo de progressões aritméticas, com o objetivo de mais à frente utilizarmos esse conteúdo, os conceitos das progressões aritméticas, na matemática financeira, né? Onde que o conceito de progressão aritmética, né, a abreviação PA, no ensino médio a gente utiliza bastante, onde esse conteúdo será utilizado dentro da matemática financeira, nas aplicações no regime de juros simples. Nós vamos observar que o montante de uma aplicação em regime de juros simples é representado por uma sequência que nós chamaremos de progressão aritmética. Por enquanto, nós não sabemos ainda ou não definimos ainda o que são esses termos, juros e montante. Mas vamos revisar então as questões das progressões aritméticas. Bom, o que é uma progressão aritmética, né? Primeiro, uma progressão aritmética é uma sequência numérica. Uma sequência numérica que obedece determinado padrão. Então, digamos, um exemplo bem simples, que uma pessoa coloque R$100 numa caderneta de poupança e resolva todo mês colocar a quantia de R$10 nessa caderneta de poupança. Então significa que no primeiro mês, no dia 0, ela colocou R$100 na caderneta de poupança. Ao final do primeiro mês ela obteve 110, porque ela colocou aqui R$10, e depois ela foi depositando mais R$10 e obteve a quantia de 120 e colocou mais R$10, obtendo a quantia de 130 e assim sucessivamente. E esse procedimento é realizado, obviamente não até o infinito, mas por um bom período de tempo. Observe que esses valores que estão apresentados aqui, 100, 110, 120, 130, são valores numéricos que estão em uma certa ordenação, ok? Particularmente eu poderia me interessar só mais por essa parte. Vamos pensar nessa parte, que seria o valor da aplicação no primeiro mês, o valor da aplicação ao final do segundo mês, do terceiro mês e assim sucessivamente. Ou seja, se a pessoa fosse resgatar esse dinheiro ao final do primeiro mês, ela iria resgatar R$110. Ao final do segundo mês, 120, no terceiro 130 e assim sucessivamente. Bom, o que nós devemos destacar em uma sequência numérica? Primeiro, a posição de cada elemento. Em uma sequência, a posição que o elemento ocupa é importante. Então, nós dizemos que esse 110 está ocupando a primeira posição, que esse 120 ocupa a segunda posição, que o 130 ocupa a terceira posição e assim sucessivamente. Para não ter que escrever primeira posição, segunda posição, terceira posição, nós vamos utilizar um símbolo na matemática, o símbolo para a sequência. Como que eu posso escrever qualquer termo dessa sequência simbolicamente? Então, eu vou utilizar aqui nesse momento, por exemplo, o termo A1. O que seria A1? O termo que está na posição de número 1. A2, o termo que está na posição de número 2. A3, o termo que está na posição de número 3 e assim sucessivamente. Então, observe que este índice indica, nesta sequência, para a gente, a posição de cada elemento. Bom, eu posso ter várias sequências numéricas, né? Existem sequências numéricas famosas, né? Como, por exemplo, a sequência de Fibonacci, que é a sequência numérica 1, 1, 2, 3, 5, 8, 11 e assim por diante. Desculpa, aqui não é 11, aqui é 13 e assim por diante. Como que essa sequência é obtida, afinal das contas? Se você observar, esse termo, esses dois termos somados geram o próximo. 1 mais 1 é 2, 1 mais 2 é 3, 2 mais 3 é 5, 3 mais 5 é 8, 5 mais 8 é 13 e essa sequência tem um padrão lógico. Também temos outras sequências que não têm um padrão ainda conhecido, como por exemplo a famosa sequência dos números primos dentro dos números naturais. O número primo dentro dos naturais é um número que não é o número 1 e que só apresenta dois divisores, o 1 e ele próprio. Bom, então como é a sequência dos números primos? Sequência dos números primos, o menor número primo é o número 2. O único número par que é primo. O próximo é o 3, o próximo é o 5, o próximo é o 7 e assim sucessivamente. Uma curiosidade sobre esta sequência, que seria a sequência dos primos, é qual? É que
essa sequência primeiro é infinita. Vocês vão ver isso no decorrer do curso, né? Vão demonstrar que não é uma coisa óbvia por que os números primos são infinitos. Segundo, vocês vão observar durante o curso que ainda é um problema em aberto na matemática descobrir o padrão lógico dos números primos, se esse padrão lógico existir. Não se sabe também se ele existe. Então os números primos também são interessantes. E nós podemos ter diversas sequências, né? Tendo os mais diversos padrões numéricos. Entretanto, nós estamos interessados em um tipo específico de sequência, tá? A chamada progressão aritmética. O que é a progressão aritmética? É exatamente uma sequência como essa, ou seja, uma sequência em que eu sempre obtenho o próximo termo somando o mesmo valor ao termo anterior. Então, observe o que acontece aqui. Para obter o 110 eu somei 10, para obter o 120 eu somei 10, para obter o 130 eu somei 10. O próximo, 130 mais 10. Então, eu sempre obtenho os termos subsequentes da sequência somando o termo anterior ao mesmo valor constante. Isso é o que caracteriza a minha sequência ser chamada de PA, progressão aritmética. Bom, de modo geral, então, eu posso pensar o seguinte: o que é uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética é uma sequência que pode ser escrita da seguinte maneira: qualquer termo que está na posição n é o termo que está na posição anterior. A gente tem que ganhar essa habilidade, né? O termo que está na posição n é o termo anterior somado a uma constante, que eu vou chamar aqui de R, tá certo? Onde R é uma constante. Toda sequência que tem essa característica é chamada de progressão aritmética. O que nós devemos revisar, nesse caso, do ponto de vista conceitual das progressões aritméticas? Duas coisas são importantes. Uma, como que dois termos se relacionam em uma progressão aritmética? E, segundo, como que eu realizo a soma de vários termos de uma progressão aritmética? Então, o nosso objetivo aqui agora é relacionar dois termos e somar dois termos de uma PA. Bom, normalmente alguns livros ou alguns autores trazem essas relações entre os termos de uma PA através de fórmulas. Eu não tenho, embora tudo vá cair nas fórmulas, eu também não tenho essa preferência de abordar isso diretamente por fórmulas. Você pode entender a lógica das relações entre os termos de uma PA. De que maneira? Observando o próprio conceito de PA. Então, vamos lá. Nós temos, suponha uma PA com A1, A2, A3, A4, A5 e A6. O que acontece aqui, pessoal? Ora, se eu desejo, primeiramente só lembrando, termo que está na posição 1, termo que está na posição 2, na posição 3, na posição 4 e assim sucessivamente. Se eu desejo escrever o termo que está na posição 5 em função do termo que está na posição 2, ou seja, eu quero relacionar o quinto termo com o segundo termo, de que maneira eles se relacionam? Sobre qual critério esses dois termos se relacionam? Bom, basta você olhar a distância entre eles. O que acontece na PA do segundo para o quinto termo? Daqui para cá, o que você faz? Você soma a razão, ok? Daqui para cá, o que você faz? Você soma a razão. Daqui para cá, você soma essa constante, desculpa, que eu não tinha falado. Essa constante R recebe o nome de razão, tá bom? Então, quando eu usar o termo razão, eu estou falando daquele número que está sempre sendo somado ao termo anterior. Vamos lá. Na minha sequência dos valores obtidos, o valor depositado ao final do primeiro mês era 110. No segundo mês, 120. No outro mês, 130. No outro mês, 140. E assim sucessivamente. O que nós estávamos fazendo daqui para cá? Nós estávamos somando sempre o mesmo valor, que era 10. Então, esse 10 recebe o nome de razão da PA, da progressão aritmética. Ok? Bom, voltando para cá então. Como que o segundo termo se relaciona com o quinto? Você vai observar o seguinte: do segundo para o quinto termo, você somou a razão quantas vezes? 3 vezes.
Então, na verdade, o que é o quinto termo? O quinto termo é o segundo mais R mais R mais R, ou seja, o R somado 3 vezes. Então, o A5 é o A2 mais 3R. Observe que esse 3, ele é na verdade quem? Ele é na verdade 5 menos 2. Ele é a diferença do 5 pelo 2, que é a distância entre esses dois termos. Então, com essa ideia simples, você pode relacionar com quaisquer dois termos. Não precisa ficar decorando outra forma. Por exemplo, você pode dizer o termo que está na posição 80 em função do termo que está na posição 20. Como é que ele se relaciona em um APA? Ora, do termo que está na posição 20 para o 80, quanto que andou do 20º até o que está na posição 80? Andou 60 casas. Mas você andou fazendo o que da vida? Você andou somando a razão. Então você foi somando R mais R mais R mais R. Quantas vezes? 60 vezes. Então, o termo que está na posição 80 com o termo que está na 20ª, acrescido de 60R. O que seria esse 60R? Seria a razão, mais a razão, mais a razão, mais a razão, 60 vezes. Então, veja, você não precisa decorar uma fórmula. Basta que você compreenda como é que os termos se relacionam. No ensino médio, comumente, existe uma cobrança por memorização. Alguns alunos estudam memorizando as formas. E isso não é importante. Isso não é interessante, na verdade. Qual é a forma? As formas que os alunos memorizam. O AN igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa forma é verdadeira na PA? É. Por quê? Do primeiro termo para o enésimo, quantas vezes você andou? N menos 1. Ok? Bom, mas eu poderia também relacionar um termo que está na posição P com um termo que está na posição Q, e da posição Q para a posição P, se obviamente P é maior que Q, então daqui para cá andou quantas vezes? Andou P menos Q vezes. P menos Q vezes fazendo o quê? Somando R mais R mais R mais R. Então é só multiplicar isso mais a razão. Ok? Então, olhar para essas fórmulas, desejando decorá-las, não é interessante. É mais interessante você observar, primeiro que essa fórmula é um caso particular dessa, mas é mais interessante você observar o quê? Eu estou na posição 100, mas eu quero relacionar com o termo que está na posição 30. Quanto que eu andei do 30 para o 100? Eu andei 70. Fazendo o que da vida? Multiplicando a razão, somando a razão. Somando R mais R, 70 vezes. Então eu multiplico 70 pela razão. Ok? Ok, então vamos agora observar como utilizar esses conceitos que nós acabamos de definir naquele primeiro exemplo que nós colocamos. Então, vamos pensar apenas nos valores obtidos ao final de cada mês. Então, ao final do primeiro mês, a pessoa iria obter R$110, 120, 130, 140 e assim sucessivamente. Suponha que esta pessoa deseje fazer depósitos até o final do mês 100, ou seja, aqui é o final do mês 1, do mês 2, do mês 3, do mês 4, e ela deseja ir até o final do mês 100. Então ela deseja saber quanto que ela irá sacar ao final de 100 meses. Bom, então ela está desejando, nesse caso, encontrar o termo que está na posição 100. Observe que a razão dessa APA é o número 10, ok? Você está somando de 10 em 10. De 10 em 10. Como eu quero encontrar o termo que está na posição 100, basta que eu tenha qualquer outro termo. Eu posso pensar assim, vou usar o primeiro, ok? Então, o A100 em função do A1. Do primeiro para o centésimo, quantas vezes eu andei? 99 vezes. 99 vezes somando R, somando a razão. Bom, substitui o primeiro termo, 110. Mais 99 vezes a razão, que é 10. Então, isso vai dar quanto? 110 mais 990, 110 mais 990, 1.100. Então, a pessoa irá sacar, ao final dos 100 meses, 1.100. Mas observe que eu não necessariamente preciso relacionar o centésimo com o primeiro, ok? Eu poderia, por exemplo, ter relacionado o centésimo com o terceiro, porque eu também conheço o terceiro. Se eu relaciono o centésimo termo com o terceiro, o que eu tenho que perguntar? Eu tenho que perguntar o seguinte, olha, do terceiro para o centésimo, quantas vezes eu andei? De 3 para 100, eu andei 97 vezes.
E eu andei 97 vezes fazendo o quê? Somando a razão. R mais R mais R. Então, eu multiplico isso por R. Em suma, A3, termo que está na terceira posição, 130. Mais 97 vezes a razão da minha PA, o número 10. Então, resultado, 130 mais 970. 130 mais 970, 30 com 970 dá 1.000, começa em 1.100, o mesmo valor. Então, não é obrigatório que você relacione sempre com o primeiro. O que você tem que fazer é sempre relacionar com um termo que você conhece. Eu conheci o primeiro, deu certo. Conheci o terceiro, deu certo. Em resumo, pessoal, em uma PA, se você conhece a razão e conhece qualquer termo, um termo que seja, você conhece qualquer outro termo. Veja bem, suponha que eu te dou uma PA. Suponha que eu te dou uma PA que tem a seguinte característica agora. Uma PA cuja razão é 4 e cujo quinto termo é 10. Descreva essa PA. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Se eu conheço um termo e conheço a razão, eu encontro qualquer outro termo. Encontre, por exemplo, o centésimo termo. O centésimo termo dessa PA é o A5, porque é ele que eu tenho. Do quinto para o centésimo, eu andei quantas vezes? De 5 para 100, eu andei 95 vezes. Então, 95 vezes a razão. Porque o que eu andei fazendo? Somando R mais R mais R, 95 vezes. O A5 é 10. A razão, neste caso, é 4. Bom, 95 vezes 4 dá 380, mais 10, 390. Ok? Bom, aqui eu encontrei qualquer termo, mas eu posso descrever a PA tranquilamente, os primeiros termos. O A5 é 10, então aqui tem o A1, o A2, o A3, o A4, o A5. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O A5 é 10. Quem vem para frente? Ora, a razão é 4. Então quem vem depois do 10? 10 mais 4, 14. Quem vem depois do 14? 14 mais 4, 18. E assim sucessivamente. Quem vem antes do 10? Olha, como eu estou voltando agora, eu subtraio, né? Então 10 menos 4, 6. 6 menos 4, 2. 2 menos 4, menos 2. Menos 2 menos 4, menos 6. E a cara da nossa PA inicialmente é essa. Bom, o que nós vimos anteriormente foi a primeira parte do problema que nós apresentamos no início dessa aula, que era como relacionar dois termos de uma PA. A segunda parte, que é muito importante também para esse conteúdo de matemática financeira, é a parte das somas, ou seja, como que eu realizo soma de termos de uma PA. Será que tem um padrão lógico? Será que tem alguma fórmula, algum método que forneça, que me propicie, né, somar os termos de uma PA? É isso que nós vamos destacar aqui agora. Mas antes de começar propriamente falando em termos genéricos, vou colocar para vocês aqui um probleminha que foi resolvido pelo matemático Gauss. Qual era o problema que foi proposto ao matemático Gauss quando ele tinha 8 anos de idade, salvo engano? Somar os números de 1 até 100. Então, conta a história, ou até mesmo uma lenda, né, que quando Gauss era criança, um professor de matemática pediu para que todos os alunos da sua turma somassem os números de 1 até 100. Percebe que essa tarefa, para quem sabe somar, ela é muito fácil. Porque eu vou somar 1 mais 2, dá 3, mais 3 dá 6, mais 4 dá 10. É uma tarefa fácil, porém é uma tarefa exaustiva, cansativa, longa, né? Você vai somar 100 números. Não tem nenhum fundo didático, na verdade, nisso, a não ser treinar as somas. Mas se eu já sei somar, isso não é problema. Bom, acontece que o Gauss respondeu esse problema muito rápido. Ele mostrou para a professora que o resultado dessa soma era 5.050. E a pergunta que se faz, que deixou o professor abismado, é como é que aquele garoto fez essa soma tão rápido, se a maioria dos alunos não estava, né, nem na metade do problema ainda. E mais espantoso ainda foi a apresentação lógica, né, de como que ele desenvolveu esse raciocínio. Olha, ele observou o seguinte: quando ele pegava o número 1 e somava com o número 100,
o resultado desta soma dava 101. Quando ele pegou o número 2 e somou com o número 99, ele observou que o resultado dessa soma também dava 101. Quando ele pegou o número 3 e somou com o número 98, ele observa que o resultado dessa soma também dá 101. Então, o que o Gauss observa? Ele observa que toda vez que ele pega dois termos que estão à mesma distância dos extremos, o resultado da soma entre eles é a mesma soma dos extremos. É a mesma soma dos extremos. Então, no lugar de somar todo mundo, o que ele pensou? Ora, é 101, só que cada 101 desse usou dois números. Esse 101 usou dois números, esse também. Então, no lugar de multiplicar por 100, porque são 100 números, eu vou multiplicar pela metade. Porque cada 101 utilizou dois números. Então, eu multiplico 101 por 50, que dá um resultado de 5.050. Então, esse é um belo raciocínio, né? E, de fato, essa propriedade, ela vai valer para toda a progressão aritmética. Ela não é um caso específico desse problema resolvido pelo Gauss quando era criança, né? Mas ele vai valer para toda a sequência que tem a característica de ser uma PA. Ok, então vamos agora tentar generalizar esse raciocínio do Gauss para qualquer progressão aritmética. Então suponha a seguinte progressão aritmética. Em termos genéricos, seria A1, A2, A3, AN. Vamos pensar até o enésimo termo. E suponha que eu desejo somar os n primeiros termos dessa sequência. Ou seja, eu desejo encontrar essa soma, vou chamar de Sn, a soma dos n primeiros termos. Encontrar quanto vale A1 mais A2 mais A3 até chegar no enésimo termo dessa PA. Ok? Claro que o meu desejo é saber o seguinte: será que tem alguma maneira lógica, algum padrão lógico que eu possa encontrar a soma dos termos dessa progressão sem ter que fazer recursivamente, somando todos? É isso que nós vamos ver aqui agora. Bom, observe o seguinte. Essa soma A1 mais A2 mais A3, posso escrever ainda antes, o termo que vem antes do N, né? O AN menos 2, o AN menos 1, até chegar no AN. Essa é a soma que eu estou atrás. Ok? A soma dos N primeiros termos. Observe que eu posso olhar daqui para lá ou de lá para cá, que é a mesma coisa. Então, se eu também escrevesse assim, AN mais AN menos 1, mais AN menos 2, até chegar no terceiro, no segundo, desculpa, 2, 3, 2, 1, mas no segundo, no terceiro, no segundo e no primeiro, isso também daria Sn, ou seja, é a mesma coisa. Eu estou somando do A1 para o AN ou do AN para o A1, eu estou somando os mesmos números. Então eu tenho duas igualdades aqui postas. Observe que, como são duas igualdades, eu posso usar aquela propriedade das desigualdades. Se eu somar duas igualdades, eu obtenho uma nova igualdade. Então, ao somar essas duas igualdades, eu obtenho um resultado. A1 mais AN, tudo bem? Mais A2 mais AN menos 1, mais A3 mais AN menos 2, devagarzinho aqui, né, para ter a compreensão direitinho, mais pontinho, 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 o AN menos 2 mais o A3, mais... Bom, como aqui vai acabar o meu quadro, eu vou somar esse, deixa esse daqui no escuro e vou somar esses dois, tá? O AN menos 1 mais o A2, não tem problema. E aqui, o AN mais o A1. Observa, obviamente, como eu somei esses dois membros dessa igualdade, eu vou somar os outros dois. Que no caso é o Sn mais o Sn, ou seja, isso dá o dobro da soma. 2 vezes Sn. Bom, tudo bem, mas até aí aparentemente não tem nenhuma lógica, né? Agora observe o seguinte, vou repetir esse primeiro, A1 mais AN. Observe que o segundo, ele é o primeiro mais a razão, ok? O primeiro termo mais a razão, somado com AN menos 1. Observe que o terceiro, se eu colocar em função do primeiro, o que é o terceiro termo? É o primeiro termo
Do terceiro para o primeiro, quantas vezes eu andei com a razão? 2 vezes. Então, 2R mais AN menos 2. E isso vai até o final. AN menos 1. De novo, agora a mesma ideia. O que é o A2? É o primeiro termo somado com a razão. Então, isso dá o A1 mais a razão. E AN mais A1. Isso tudo é 2 vezes SN. Bom, agora observe o seguinte. O que é o penúltimo termo somado com a razão? É o AN. O que é o antepenúltimo somado com 2 vezes a razão? Também é o AN. O penúltimo somado com a razão também vai dar o AN. Então, essas parcelas começam a ficar todas iguais. Observe, aqui fica 1 mais AN. Aqui fica 1 mais AN. Aqui fica 1 mais AN. E aqui fica A1 mais AN, igual a 2 vezes SN. O que nós estamos observando então aqui? Que eu estou somando a mesma coisa, quantas vezes? N vezes. A mesma coisa é 1 mais AN. Estou somando, esse resultado está se repetindo N vezes. Então, como o nosso quadro é pequeno, eu vou apagar aqui em cima e colocar esse resultado. Continuar aqui em cima. Olha, somar a mesma coisa N vezes é multiplicar essa coisa por N. E o resultado de toda essa soma é 2 vezes SN. Conclusão, então, quem é o nosso SN? É A1 mais AN vezes N dividido por 2. E aí nós encontramos uma relação bonitinha, né, de como, né, somar os N primeiros termos de uma progressão aritmética. Desta maneira, agora, eu não preciso fazer recursivamente. Observe que eu também posso demonstrar essa relação usando o princípio da indução finita. Então, fiz aqui mais por uma intuição lógica aqui, né? Mas seria razoável, seria muito interessante que isso fosse demonstrado pelo princípio da indução finita, né? Por conta dessa reticênciazinhas aqui, né? Bom, vamos tratar então mostrar como essa fórmula pode ser usada num problema prático para a gente fechar a aula e depois partir para os exemplos. Suponha um exemplo numérico, suponha a seguinte PA, 2, 3, não, essa não, 2, 5, 8, 11 e assim por diante. Suponha que isso é uma PA. O que a gente observa nessa PA? É uma PA de razão igual a 3. Você sempre está somando 3 para obter o próximo número. Bom, suponhamos que você desejasse somar os 30 primeiros termos dessa sequência, ou seja, 2 mais 5 mais 8 mais 11, até chegar, você desejasse isso aqui, ó, 2 mais 5 mais 8, até chegar no 30º termo. Quanto que dá o resultado dessa soma? Se algum problema que utilizasse essa soma. Bom, quando a gente observa a relação da soma dos termos de uma PA, a gente precisa encontrar que elementos, agora pela dedução que nós fizemos anteriormente. O primeiro, ok, é 2. A quantidade de termos é 30. Ok, eu já tenho. Então eu preciso, na verdade, encontrar esse AN. Esse AN aqui seria o A30. Primeira coisa, então, é encontrar ele. Ora, quem é o A30? Eu posso usar qualquer um desses termos. Digamos que eu uso o primeiro, tá? Aqui que é o 2. Qual é a ideia? Do primeiro para o 30º, quanto que eu andei? 29 vezes. 29 vezes a razão. Ok? Bom, então o 30º termo vai ser quem? O primeiro, que é 2, mais 29 vezes a razão, e a razão neste caso é 3, e aí é só fazer a continha. O que é? Quanto que dá essa conta? 3 vezes 29 vai dar 87, 87 mais 2, 89. Então, na verdade, você está querendo somar 2 mais 5 mais 8 mais 89. Observe que essa fórmula é exatamente o raciocínio do Gauss.
O que é a soma dos 30 primeiros termos? É o primeiro, mais o último, 89, são 30, então vezes 30, dividido por 2. No raciocínio do Gauss era 1 mais 100 vezes 50, que era 100 dividido por 2. E agora é só fazer essa continha, a gente pode usar uma calculadora, destacando que eu não estou interessado, né? Nós não estamos interessados aqui em saber se você sabe multiplicar ou somar. Então você pode, até porque eu posso errar alguma conta aqui também, você pode fazer essa conta com a calculadora. E o resultado dessa soma, 1.365. Bom, pessoal, é claro que aqui eu fiz uma pequena demonstração da soma dos termos de um PA, mostrei a parte intuitiva de como que os termos de um PA se relacionam, mas a ideia é que eu mostro para vocês agora em outros exemplos aplicações desses resultados. Onde que vão estar esses exemplos? Relembrando, estarão nos exercícios de números ímpares, tá? Estarei passando outros vídeos de resolução dos exercícios das atividades relacionadas a PA, os de números ímpares. Então esses exercícios são os exemplos para vocês. E os de números pares são aqueles que vocês devem escrever, resolver e postar na plataforma da EAD. Valeu, um abraço e até o próximo encontro.